nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o cristão e o seu dever social. Nós sabemos que, como servos de Deus, muitas vezes somos questionados porque marcamos a nossa opinião no que diz respeito à sociedade. E muitas pessoas confundem ser cristão com ser omisso no que diz respeito à nossa sociedade. Quando, na verdade, Jesus ele vai explicar lá em Mateus capítulo 22, que nós temos uma natureza que é espiritual, mas também temos uma natureza que é terrena. Afinal, nós vivemos nesta terra e estamos sujeitos às leis que forem aprovadas nesta terra. Olhando por esse aspecto, se faz necessário todos nós, servos de Deus, procurarmos sempre marcar posição dentro da nossa sociedade, para que a nossa cultura e os nossos valores, eles não sejam perdidos. Então, sempre que alguém perguntar, poxa, você é cristão, está se envolvendo em questão política, você pode responder da seguinte forma: na Bíblia Sagrada, sempre que Deus usou grandes homens de Deus, Deus usou aqueles homens na esfera espiritual, mas também na esfera social, para que aquela sociedade fosse uma sociedade mais justa e uma sociedade íntegra, uma sociedade que obedecesse seus princípios e valores. Nunca você vai ver na Bíblia Sagrada Deus não levantando grandes homens que seriam usados por Deus, mas que também seriam grandes agentes sociais. Exemplo disso, Neemias, um grande reformador social. Nós vamos ver Davi, um homem que unificou o pensamento da sociedade para que servissem a Deus da melhor forma possível. Moisés, como estadista, se apresentando ao líder de uma outra nação para que o seu povo fosse libertado. José, sendo ele escravo, passou a ser governador do Egito. Daniel, um grande influenciador de 3 reis. Então a Bíblia ela está repleta de homens comuns, naturais, que se envolveram em questões de Estado, que envolveram em questões políticas e que se envolveram em questões sociais, não deixando, contudo, de serem grandes homens de Deus. Portanto, nós precisamos compreender que muito mais do que o que nós ouvimos e muito mais do que nós enxergamos, nós precisamos ter discernimento para compreender aquilo que é sofisma, aquilo que não é dito, mas aquilo que está por trás como intento do coração. Isso nos dá uma vantagem como servos de Deus, de escolhermos de forma certa, coerente, de uma forma muito eficaz, aquelas pessoas que irão nos representar. Eu queria pedir para você, servo de Deus, não negocie com seus valores, não vá atrás de palavras persuasivas, de palavras belas, porque tem uma jornalista chamada Renata que ela disse o seguinte: é melhor verdades toscas do que mentiras fofas. E nas épocas de eleição que nós mais observamos são mentiras fofas, com aparência de que tudo vai ficar melhor. Então, prefira a verdade. Olhe dentro dos olhos, não venda o seu voto, não negocie com princípio e com valores. Mais tarde, nós vamos estar falando sobre outros temas relacionados à política, sociedade e valores cristãos. E que você tenha aí um dia cheio de paz e de alegria. Que Deus abençoe sua casa e sua família.